Espero que essa velha vagabunda morra logo. Quero ficar com a casa. Estas palavras saíram da boca do meu próprio filho, do menino que embalei em meus braços durante noites inteiras, do homem que criei sozinha depois que meu marido faleceu. Estas palavras cortaram minha alma mais profundamente que o diagnóstico de câncer que recebi 3 meses antes. Meu nome é Iracema Bueno. Tenho 68 anos de idade. Nunca imaginei que estaria aqui contando essa história para vocês. Sempre fui uma mulher forte, independente. Depois que fiquei viúva, há quase 20 anos, assumi os negócios da família na indústria têxtil. Trabalhei incansavelmente para garantir que meu único filho, Maurício, tivesse tudo o que precisasse. E agora, no momento mais vulnerável da minha vida, descobri quem ele realmente era. Tudo começou numa manhã de abril. Acordei com uma dor aguda no abdômen que não passava. Pensei que fosse algo simples, talvez uma indisposição alimentar. Mas depois de 3 dias sentindo a mesma dor, decidi procurar um médico. Fui até o Hospital São Camilo, aqui em São Paulo, onde fiz vários exames. Lembro-me perfeitamente do momento em que o Dr. Renato Peixoto entrou na sala com o resultado da tomografia. Seu rosto estava sério, e antes mesmo que ele falasse, eu já sabia que não era coisa boa. Dona Iracema, identificamos uma massa no pâncreas. Precisamos fazer mais exames, mas há indícios de que pode ser um tumor maligno. O mundo parou naquele instante. As paredes do consultório pareciam se fechar ao meu redor. Câncer. A palavra ecoava na minha cabeça como um sino fúnebre. Pensei na minha neta Júlia, que está no 3º ano de medicina. Pensei na minha casa no Jardim Paulista, onde vivi momentos tão felizes com meu marido. Pensei no meu filho, Maurício. Como ele reagiria? Como ele cuidaria de mim durante esse processo? Nas semanas seguintes, fiz uma biópsia que confirmou o pior: adenocarcinoma pancreático em estágio T1. O Dr. Renato foi sincero comigo. Disse que o tratamento seria agressivo, com sessões de quimioterapia seguidas de uma possível cirurgia. As chances não eram as melhores, mas eu nunca fui de desistir facilmente. Decidi encarar o tratamento com toda a força que eu tinha. Maurício pareceu preocupado quando contei a notícia. Ele me abraçou, disse que estaria ao meu lado, que eu não precisava me preocupar com nada. Sua esposa, Débora, também demonstrou apoio, ou pelo menos, foi o que pensei na época. As sessões de quimioterapia começaram. A primeira foi a mais difícil. Sentei-me naquela cadeira enquanto a enfermeira Cláudia, uma jovem de sorriso gentil, preparava o medicamento que correria em minhas veias. Olhei ao redor e vi outras pessoas como eu, lutando contra um inimigo invisível. Algumas estavam sozinhas, outras com familiares. Maurício tinha me deixado lá mais cedo, alegando uma reunião importante no trabalho. Os efeitos colaterais não demoraram a aparecer. Perdi meus cabelos na 3ª semana. Acordei uma manhã e vi meus fios grisalhos pelo travesseiro. Chorei sozinha no banheiro, olhando para o espelho e não reconhecendo aquela mulher de olhos fundos e pele amarelada que me encarava. Mas sequei minhas lágrimas rapidamente. Não é hora de se entregar, Iracema, disse a mim mesma. Minha amiga Lourdes foi um anjo durante todo esse processo. Conhecíamos uma a outra há mais de 4 décadas, desde os tempos em que éramos vizinhas no bairro da Liberdade. Ela vinha todos os dias, trazia sopas caseiras, me acompanhava em algumas sessões de quimioterapia e, o mais importante, me fazia rir. Lourdes sempre teve esse dom de encontrar humor nas situações mais difíceis. O tempo foi passando e eu comecei a me adaptar à minha nova rotina. Apesar da fraqueza e do cansaço constantes, tentava manter algumas atividades. Nas manhãs em que me sentia melhor, ia até o Parque Ibirapuera para uma breve caminhada. O contato com a natureza me trazia paz e renovava minhas energias. Às vezes, encontrava Antônio, meu vizinho viúvo, que também fazia suas caminhadas matinais. Ele sempre trazia um sorriso gentil e histórias interessantes para compartilhar. Maurício e Débora vinham me visitar regularmente. No início, achei que fosse preocupação genuína. Meu filho parecia atento. Perguntava sobre meus exames, sobre como eu estava me sentindo. Débora sempre trazia algum presente. Um livro, um lenço novo para cobrir minha cabeça agora calva.
flores para alegrar a casa. Mas com o passar das semanas, comecei a notar algo estranho. Eles faziam muitas perguntas sobre meus bens, sobre o testamento, sobre a escritura da casa. Mãe, você já pensou em atualizar seu testamento? Só para garantir que tudo esteja em ordem caso... Você sabe, Maurício perguntou certo dia, enquanto jantávamos. Acho que deveríamos considerar vender o sítio em Águas Claras. Você não vai mais para lá mesmo, e manter aquele lugar só dá despesa, sugeriu em outra ocasião. Eu respondia vagamente, dizendo que pensaria no assunto. Algo dentro de mim estava desconfortável com aquelas conversas, mas eu tentava afastar esses pensamentos. É natural que ele esteja preocupado com questões práticas, justificava para mim mesma. Foi após minha 12ª sessão de quimioterapia que tudo mudou. Voltei para casa mais cedo do que o previsto. O Dr. Renato havia cancelado minha consulta de acompanhamento devido a uma emergência, e eu não avisei Maurício. Quando cheguei, ouvi vozes na sala. Meu filho e Débora não sabiam que eu estava em casa. Parei no corredor, prestes a anunciar minha chegada, quando ouvi aquelas palavras que jamais esquecerei. Quanto tempo mais você acha que ela vai durar? Perguntou Débora. Não sei. O médico falou que esse tipo de câncer é agressivo. Talvez mais alguns meses, respondeu Maurício em um tom frio que nunca tinha ouvido antes. Já pensou em como vai ser bom quando tudo isso acabar? Esta casa vale uma fortuna neste bairro. Podemos vender e comprar aquele apartamento na Faria Lima que sempre quisemos, continuou ela animada. E então veio a frase que partiu meu coração em 1000 pedaços. Espero que essa velha vagabunda morra logo. Quero ficar com a casa. Fiquei paralisada no corredor, a poucos metros deles, sentindo como se alguém tivesse acabado de me esfaquear. O ar fugiu dos meus pulmões. Minhas pernas tremeram. Tive que me apoiar na parede para não cair. Como meu próprio filho podia dizer algo assim? Como ele podia desejar minha morte? Depois de tudo que fiz por ele durante toda a minha vida. Silenciosamente, voltei para a porta da frente. Abri-a e fechei-a com força, fingindo que acabava de chegar. As vozes na sala silenciaram imediatamente. Quando entrei, vi Maurício e Débora sentados no sofá, agora com sorrisos forçados. Mãe, chegou mais cedo hoje. Como foi a químio? Perguntou Maurício, como se nada tivesse acontecido. Olhei para ele, para aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro segundo de sua vida. O rostinho do bebê que embalei, da criança que ensinei a andar, do adolescente rebelde que orientei, do homem que acreditei ter criado com valores e princípios. E agora, não reconhecia mais quem era aquela pessoa na minha frente. Foi tudo bem, respondi com a voz trêmula, tentando disfarçar o turbilhão de emoções que me consumia. Naquela noite, depois que eles foram embora, chorei como nunca havia chorado antes. Nem mesmo quando perdi meu marido senti tamanha dor. A traição de um filho é algo para o qual ninguém nos prepara. Mas enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto, algo dentro de mim se transformava. A dor dava lugar a uma determinação que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Se meu filho queria tanto a minha casa, se ele estava tão ansioso pela minha morte, eu daria a ele uma lição que jamais esqueceria. Peguei o telefone e liguei para minha advogada, Mariana Freitas. Mariana, preciso te ver com urgência amanhã. Quero fazer mudanças no meu testamento. Na manhã seguinte, acordei com uma decisão tomada e um plano começando a se formar em minha mente. Mas o peso daquela descoberta ainda esmagava meu peito. Passei a noite inteira relembrando cada momento importante da vida do meu filho. O primeiro dente, os primeiros passos, o primeiro dia de aula. Como ele ficou orgulhoso quando aprendeu a andar de bicicleta no quintal de casa. Como chorou escondido quando o pai morreu, fingindo ser forte por minha causa, aos 22 anos. Lembrei-me dos sacrifícios, das noites sem dormir para terminar encomendas de costura quando a empresa estava em dificuldades, das festas de aniversário que organizei mesmo quando o dinheiro era escasso, de como vendi minhas joias para pagar a faculdade particular que ele tanto queria. Pensei em todos os abraços, os beijos na testa, as palavras de incentivo. E tudo isso para quê? Para ouvir meu único filho desejar minha morte para ficar com uma casa.
Aquela terça-feira foi a primeira de muitas em que tive que usar todas as minhas forças para fingir normalidade. Levantei-me, tomei meu café da manhã com dificuldade. A quimioterapia tinha afetado meu paladar. Tudo tinha gosto de metal. E me preparei para um dia que seria decisivo. Tinha marcado um encontro com Mariana Freitas em seu escritório no centro da cidade. O táxi me deixou em frente ao imponente edifício onde ficava o escritório Freitas & Associados. Entrei no elevador sentindo-me frágil fisicamente, mas com uma determinação de aço. Quando as portas se abriram no 10º andar, vi Mariana me esperando na recepção. Ela sempre foi uma mulher elegante e objetiva, mas seu rosto suavizou-se ao me ver. Dona Iracema, que bom vê-la. Venha, vamos para minha sala. Já acomodada em sua sala com vista para a Avenida Paulista, contei a Mariana tudo o que tinha ouvido. Sua expressão foi se transformando, do choque inicial à indignação e, finalmente, à compaixão. É difícil de acreditar que Maurício falaria algo assim. Sempre pareceu tão dedicado a você, comentou ela, me oferecendo um copo d'água. Eu também não queria acreditar, Mariana. Passei a noite inteira me perguntando se não tinha entendido mal, se não estava confundindo as vozes. Mas era ele, era o meu filho desejando que eu morresse logo. Mariana respirou fundo, ajustou os óculos e foi direta ao ponto. O que você quer fazer, Iracema? Quero mudar meu testamento. E quero fazer mais do que isso. Quero dar uma lição ao meu filho. Uma lição que ele nunca vai esquecer. Nas 2 horas seguintes, Mariana e eu elaboramos um plano meticuloso. Primeiro, ela redigiu um novo testamento, onde a maior parte dos meus bens seria dividida entre minha neta Júlia e o Instituto de Acolhimento Novos Caminhos, uma ONG que apoia pacientes com câncer sem recursos. Quanto à mansão do Jardim Paulista, decidimos por uma solução que Maurício jamais imaginaria. Tem certeza disso, Iracema? É uma decisão bastante radical, perguntou Mariana preocupada. Tenho. E quero mais uma coisa. Quero que você prepare documentos que me permitam gravar conversas em minha própria casa sem precisar avisar ninguém. Mariana explicou-me que, legalmente, eu poderia gravar conversas das quais eu participasse ou que ocorressem em minha propriedade. Com isso em mente, comprei pequenos dispositivos de gravação no caminho de volta para casa. A tecnologia moderna tornava esses aparelhos quase invisíveis, pequenos o suficiente para esconder em porta-retratos, vasos de plantas e até mesmo no centro de mesa da sala de jantar. Enquanto instalava as mini-gravadoras pela casa, com mãos trêmulas não só pelo câncer, mas pela tristeza, refleti sobre como chegamos a esse ponto. Em que momento meu filho se transformou nessa pessoa egoísta e gananciosa? Foi a influência de Débora? Foram os valores distorcidos que a sociedade moderna impõe? Ou falhei em algum momento crucial da educação dele? Naquela mesma noite, recebi uma ligação do Dr. Renato Peixoto. Os resultados dos últimos exames tinham chegado. Dona Iracema, tenho boas notícias. O tumor está respondendo ao tratamento melhor do que esperávamos. Está reduzindo significativamente de tamanho. Aquela notícia deveria ter me enchido de alegria. Mas tudo o que consegui sentir foi um estranho misto de alívio e determinação renovada. Era como se o universo estivesse me dando mais tempo não apenas para viver, mas para executar o plano que começava a ganhar forma em minha mente. Isso é maravilhoso, doutor. Quando continuo com a próxima sessão? Na sexta-feira. Mas vamos reduzir um pouco a dose, já que seu corpo está respondendo tão bem. Isso deve diminuir os efeitos colaterais também. Após desligar, decidi que não contaria a ninguém sobre essa melhora. Pelo contrário, nas semanas seguintes, comecei a agir como se estivesse piorando. Quando Maurício vinha me visitar, eu fingia estar mais fraca, mais abatida. Usava maquiagem para parecer mais pálida. Falava com voz mais frágil. E às vezes até simulava pequenas vertigens ou falta de ar. Mãe, você não está melhorando com esse tratamento. Talvez devêssemos procurar outro médico, sugeriu Maurício em uma de suas visitas, fingindo preocupação. Não, filho. Confio no Dr. Renato. É só que esse tipo de câncer... Bem, você sabe como é agressivo. Vi um brilho quase imperceptível nos olhos dele. Esperança? Não, era antecipação.
a expectativa de que eu não duraria muito tempo. Naquele momento, tive que controlar cada fibra do meu ser para não revelar que sabia de tudo, para não confrontá-lo ali mesmo. Enquanto isso, as gravações acumulavam-se. Conversas entre Maurício e Débora quando pensavam estar sozinhos em minha casa. Planos para vender minhas joias assim que eu partisse. Discussões sobre como transformariam meu quarto em uma sala de ginástica. Comentários sobre como a vista da varanda seria perfeita para as festas que dariam. Já pensou em reformar a cozinha assim que a casa for nossa? Perguntava Débora em uma das gravações. Aqueles armários antigos são horríveis. Podemos fazer o que quisermos. Talvez até derrubar algumas paredes para ampliar a sala, respondia Maurício com um entusiasmo que cortava meu coração. A cada nova gravação, sentia um pedaço de mim morrendo. Não pelo câncer, mas pela decepção. Ainda assim, me mantive firme no propósito. Paralelamente, continuei meu tratamento, que estava funcionando muito melhor do que qualquer um poderia prever. 3 meses após aquela fatídica terça-feira, o doutor Renato me deu a notícia que todo paciente oncológico sonha em ouvir. Dona Iracema, estou impressionado. O tumor regrediu quase completamente. Vamos fazer mais algumas sessões de químio e depois reavaliar. Mas posso dizer com segurança que você está em remissão. Saí do consultório com lágrimas nos olhos, mas não contei a ninguém, nem mesmo a minha fiel amiga Lourdes. Era hora de colocar a parte final do meu plano em ação. Decidi organizar um jantar especial em casa, para comemorar 6 meses desde o início do meu tratamento. Convidei toda a família, Maurício e Débora, minha neta Júlia, alguns primos próximos, Lourdes e até mesmo meu vizinho Antônio, que sempre me ajudava com pequenos concertos pela casa. Escolhi cada detalhe com cuidado. A comida seria preparada pelo restaurante Sabor & Arte, meu favorito em São Paulo. As flores seriam lírios brancos, simbolizando a paz que eu finalmente começava a encontrar dentro de mim, apesar de tudo. E o vinho seria o mesmo Cabernet Sauvignon que servimos no último aniversário do meu marido, antes de sua partida. Na noite do jantar, vesti-me com esmero. Coloquei um vestido azul marinho que sempre me caía bem, um colar de pérolas que ganhei do meu marido em nosso 20º aniversário de casamento, e até mesmo uma peruca que imitava perfeitamente meus cabelos antes da quimioterapia. Queria estar bonita não por vaidade, mas porque aquela seria uma noite de transformação. Os convidados foram chegando aos poucos. Júlia foi a primeira, trazendo um buquê de girassóis e seu sorriso luminoso que sempre me dava forças. Minha neta sempre foi sensível e percebia que havia algo errado entre mim e seu pai, mas respeitava meu silêncio sobre o assunto. Vovó, você está linda hoje e parece mais forte também, comentou ela, me abraçando com cuidado, como se eu fosse feita de porcelana. Estou me sentindo melhor, meu amor, muito melhor do que imaginam. Respondi com um sorriso enigmático. Maurício e Débora chegaram pouco depois, com presentes caros e sorrisos falsos. Observei como eles analisavam cada canto da casa, provavelmente já imaginando as mudanças que fariam assim que ela lhes pertencesse. Aquilo não me afetava mais. Eu estava além da dor agora. O jantar transcorreu tranquilamente. Conversas sobre amenidades, algumas risadas, elogios à comida. Júlia contou sobre seu estágio no Hospital das Clínicas, Lourdes falou de sua recente viagem à Fortaleza. Quando chegou a hora da sobremesa, um delicado pavê de chocolate que sempre foi o favorito de Maurício desde criança, levantei-me e bati levemente na taça de cristal com uma colher, pedindo a atenção de todos. Queridos amigos e família, obrigada por estarem aqui nesta noite tão especial. Como vocês sabem, estes últimos meses não foram fáceis. O diagnóstico de câncer mudou minha perspectiva sobre muitas coisas, especialmente sobre o tempo e como escolhemos gastá-lo. E hoje, tenho 2 notícias para compartilhar com vocês. Vi Maurício trocar um olhar rápido com Débora. Provavelmente pensavam que eu anunciaria uma piora no meu estado de saúde, ou talvez até mesmo que estava colocando meus negócios em ordem para o inevitável. A primeira notícia é que após 6 meses de tratamento intensivo, o Dr. Renato me informou que estou em remissão. O câncer regrediu quase completamente. Os rostos ao redor da mesa se iluminaram com sorrisos genuínos.
Todos, exceto 2. Maurício parecia ter visto um fantasma. Débora disfarçou melhor, mas a tensão em seu maxilar era visível. Isso é maravilhoso, Iracema, exclamou Lourdes, levantando-se para me abraçar. Antônio tinha lágrimas nos olhos, e Júlia praticamente pulou da cadeira para vir me abraçar. A segunda notícia, continuei após os abraços e felicitações, é que decidi fazer algumas mudanças em minha vida. Maurício, querido, poderia me acompanhar até o escritório por um momento? Tenho algo importante para discutir com você. Vi o pânico momentâneo nos olhos dele, rapidamente substituído por uma máscara de preocupação filial. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Nada com que se preocupar. Só preciso te mostrar alguns documentos. Enquanto caminhávamos pelo corredor até meu escritório, senti um estranho sentimento de calma. Não havia raiva em mim, nem mesmo tristeza. Apenas uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Entramos no escritório, o mesmo local onde, por décadas, administrei os negócios da família com dedicação. As paredes estavam cobertas de fotografias. Meu casamento, o nascimento de Maurício, formaturas, viagens em família, memórias de uma vida que eu acreditava ter sido plena e bem vivida. Sente-se, filho, disse, indicando a poltrona em frente à minha mesa. Maurício parecia nervoso, remexendo-se no assento enquanto eu calmamente abria uma gaveta e retirava um envelope pardo. Sabe, Maurício, quando recebemos um diagnóstico de câncer, começamos a refletir sobre nossa vida, sobre o que construímos, sobre o legado que deixaremos. E principalmente sobre quem realmente são as pessoas ao nosso redor. Mãe, eu sei que tem sido difícil para você, mas estou aqui, sempre estive. Você sabe disso, não sabe? Ele respondeu, com aquele tom falsamente preocupado que eu agora reconhecia tão bem. Sei exatamente onde você esteve, Maurício. E mais importante, sei exatamente quem você é. Abri o envelope e coloquei as transcrições das gravações sobre a mesa, juntamente com um pequeno aparelho de áudio. Você reconhece sua voz aqui? Apertei o play e as palavras cruéis preencheram a sala. Espero que essa velha vagabunda morra logo. Quero ficar com a casa. Seu rosto de Maurício transformou-se completamente. O sangue abandonou suas faces, deixando-o pálido como cera. Seus olhos arregalaram-se em uma mistura de choque e pavor. Mãe, eu posso explicar. Não é o que parece. Foi um momento de fraqueza. Ele gaguejou, as palavras saindo desconexas e sem sentido. Não há nada para explicar, Maurício. As palavras são bastante claras, não acha? Assim como suas intenções. Retirei outro conjunto de documentos do envelope. Este é meu novo testamento, assinado e registrado há 2 meses. Nele, deixo metade dos meus bens para sua filha Júlia. A outra metade vai para o Instituto de Acolhimento Novos Caminhos, que ajuda pessoas com câncer que não têm recursos para tratamento. E quanto à casa? Ele perguntou com voz trêmula, revelando sua verdadeira preocupação. Sorri calmamente, sentindo uma estranha paz me invadindo. Ah, a casa. Aquela pela qual você esperava que eu morresse logo. Bem, tenho uma surpresa para você. Coloquei o último documento sobre a mesa. Era uma escritura de doação, com o selo oficial do cartório. Doei a casa para o Instituto. Eles transformarão o andar térreo em um centro de apoio para pacientes oncológicos. O restante continuará sendo minha residência enquanto eu viver, o que, felizmente para mim e infelizmente para você, será por muitos anos ainda, se depender do Dr. Renato. Maurício parecia não conseguir respirar. Seus olhos saltavam das gravações para o testamento e deste para a escritura de doação. Finalmente, levantou o olhar para mim e vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos do meu filho. Vergonha pura e absoluta. Por que, mãe? Por que você fez isso? Eu sou seu filho. Exatamente porque você é meu filho. Porque te criei para ser melhor do que isso. E porque precisava te dar uma lição que você nunca esquecerá. Peguei um álbum de fotografias que tinha separado especialmente para aquele momento. Abri na primeira página, onde havia uma foto de Maurício recém-nascido, em meus braços no hospital. Este é o dia em que você nasceu, o dia mais feliz da minha vida. Passei 36 horas em trabalho de parto, mas quando te coloquei nos meus braços,
todo aquele sofrimento valeu a pena. Virei a página, mostrando outra foto. Eu, muito mais jovem, costurando à noite enquanto um Maurício de 3 anos dormia no sofá ao lado. Esta foi tirada por seu pai. Eu estava terminando encomendas de costura para poder pagar sua escola. Trabalhava até de madrugada depois que você dormia. Continuei virando as páginas, mostrando momentos da nossa vida. Eu na formatura dele, no casamento, no nascimento de Júlia. Em cada foto, eu estava ali, presente, apoiando, amando incondicionalmente. Cada página deste álbum representa um sacrifício que fiz por amor a você. E o que recebi em troca? Um filho que torce pela minha morte para ficar com uma casa. Maurício olhava para mim em absoluto silêncio, como se estivesse diante de uma estranha, e não da mulher que lhe deu a vida. Vi em seus olhos algo que nunca tinha visto antes, uma mistura de vergonha, medo e, finalmente, a compreensão do que ele havia feito. Suas mãos tremiam ao segurar o álbum de fotografias, folheando lentamente as páginas que contavam nossa história. Mãe, eu nunca quis. Ele tentou falar, mas as palavras se perdiam em sua garganta. Levantei-me calmamente, sentindo uma estranha força percorrendo meu corpo. Naquele momento, não me sentia como uma paciente de câncer, mas como uma mulher que finalmente retomava o controle de sua vida. Quero que você saia da minha casa agora, Maurício. E não volte até que esteja verdadeiramente arrependido. Não pelas consequências dos seus atos, mas pelos atos em si. Mas, mãe, e quanto aos outros convidados? O que vou dizer a eles? Diga a verdade. Ou invente uma desculpa. Afinal, mentir é algo que você faz muito bem. Saí do escritório e voltei para a sala de jantar, onde todos aguardavam curiosos. Mantive a compostura, embora por dentro sentisse um turbilhão de emoções. Maurício não está se sentindo bem e precisa ir para casa. Vamos continuar nossa celebração. Vi a confusão nos rostos dos convidados quando meu filho passou rapidamente pela sala, pálido e transtornado, murmurando desculpas e evitando olhar para qualquer pessoa. Débora o seguiu, lançando-me um olhar de pura hostilidade antes de sair. Ela ainda não sabia, mas em breve descobriria que seu castelo de sonhos havia desmoronado. Naquela noite, após todos partirem, sentei-me sozinha na varanda de casa, observando as luzes de São Paulo. A cidade nunca dorme, pensei, e eu também não dormiria naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha de leveza, como se um peso tivesse sido retirado de meus ombros. Preparei meu café da manhã, algo que não fazia com prazer havia meses, desde o início da quimioterapia, e decidi dar um longo passeio pelo Parque Ibirapuera. O dia estava magnífico, o céu de um azul que só São Paulo mostra depois de uma noite de chuva, quando a poluição diminui. Caminhei lentamente, sentindo o sol no rosto, observando as crianças brincando, os casais de idosos de mãos dadas, os jovens correndo, a vida acontecendo em toda a sua plenitude ao meu redor. Encontrei Antônio sentado em um banco à beira do lago, alimentando os patos. Ele sorriu ao me ver e afastou-se um pouco, dando-me espaço para sentar. Bom dia, Iracema. Não esperava vê-la aqui hoje, depois da festa de ontem. Precisava de ar fresco e tempo para pensar. Respondi, aceitando o pedaço de pão que ele me oferecia para os patos. Aconteceu algo entre você e Maurício ontem, não foi? Percebi a tensão quando ele saiu. Olhei para Antônio, considerando o quanto deveria revelar. Conhecia-o há anos, desde que ele se mudara para a casa vizinha após ficar viúvo. Mas nunca tínhamos conversado sobre assuntos realmente pessoais. Descobri que meu filho não é a pessoa que pensei que fosse, disse finalmente. Antônio assentiu, jogando o último pedaço de pão na água. Sabe, Iracema, quando minha esposa faleceu, aprendi algo importante. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que têm o poder de nos machucar mais profundamente. Não porque sejam más, necessariamente, mas porque depositamos nelas expectativas impossíveis. Suas palavras tocaram algo dentro de mim. Será que eu havia idealizado Maurício durante todos esses anos? Será que havia sinais que me recusei a ver? O que você faria no meu lugar, Antônio? Se descobrisse que seu filho desejava sua morte para herdar seus bens?
Ele ficou em silêncio por um longo momento, seu rosto enrugado, contraindo-se em uma expressão de tristeza. Faria exatamente o que você está fazendo, Iracema. Daria a ele espaço para sentir o peso de suas escolhas, para compreender que certas palavras, uma vez ditas, não podem ser recolhidas como migalhas de pão. Voltei para casa com as palavras de Antônio ecoando em minha mente. Nos dias que se seguiram, mantive minha rotina normal. Continuei com o tratamento, que agora consistia apenas em sessões mais espaçadas para monitoramento. O Dr. Renato estava cada vez mais otimista com minha recuperação. Dona Iracema, nunca vi alguém com tanta determinação em vencer o câncer. É como se a senhora tivesse decidido que não era hora de partir e seu corpo obedecesse a essa ordem. Tenho muito ainda a fazer neste mundo, doutor. Muito a ensinar e, principalmente, muito a aprender. Uma semana após o confronto com Maurício, recebi uma ligação de Júlia. Sua voz estava embargada, como se tivesse chorado. Vovó, preciso te ver. Posso passar aí hoje à tarde? Claro, minha querida. Estarei te esperando. Júlia chegou pontualmente às 3 da tarde. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, e ela parecia ter perdido peso. Servimos um café na varanda. Aquela mesma varanda que Débora sonhara usar para suas festas. E por um longo tempo, ficamos apenas sentadas, observando o movimento da rua abaixo. Meu pai me contou tudo, disse ela finalmente, sobre o que ele disse, sobre as gravações, sobre a doação da casa. Peguei sua mão entre as minhas, sentindo como estava fria apesar do calor do dia. Sinto muito que você tenha sido envolvida nisso, Júlia. Não sinta. Eu precisava saber. Ela respirou fundo, enxugando uma lágrima solitária. Nunca imaginei que meu pai pudesse dizer algo tão horrível. Ele e Débora, eles planejavam tudo, como se fosse apenas uma questão de tempo até você morrer, completei suavemente. É uma palavra que aprendi a não temer nos últimos meses, Júlia. Como você pode estar tão calma? Eu estou furiosa. Quero nunca mais olhar para a cara dele. Servi mais café para nós duas, pensando cuidadosamente em minhas próximas palavras. A raiva é uma emoção válida, minha querida. Eu também senti muita raiva quando ouvi aquelas palavras. Mas depois veio a tristeza. E, finalmente, a aceitação. Não a aceitação do que ele fez, mas da realidade de quem ele se tornou. E o que você vai fazer agora? Vou viver, Júlia. Vou viver plenamente cada dia que me resta. E quanto ao seu pai, a porta não está fechada para sempre. Está apenas condicionada a uma verdadeira mudança. Júlia ficou comigo até o anoitecer. Conversamos sobre seus estudos de medicina, sobre seus sonhos de se especializar em oncologia pediátrica, sobre o namorado que acabara de conhecer. Por algumas horas, esquecemos a sombra que pairava sobre nossa família. Depois que ela partiu, recebi uma mensagem de Maurício. Mãe, precisamos conversar. Por favor. Não respondi. Ainda não estava pronta. Nos dias que se seguiram, mergulhei em uma rotina que há muito tempo não experimentava. Voltei a frequentar o Café Aconchego nas manhãs de quarta-feira, onde encontrava Lourdes para nossos cafés da manhã tradicionais. Retomei o hábito de ler no banco do parque, aproveitando o sol ameno do outono paulistano. Até mesmo voltei ao restaurante Sabor and Art, onde costumava jantar com meu marido em ocasiões especiais. Foi durante um desses jantares, sozinha em uma mesa para dois, que tive uma ideia. Olhando ao redor, vi tantos rostos jovens casais apaixonados, famílias com crianças, grupos de amigos rindo alto, idosos compartilhando silêncios confortáveis, todos vivendo seus momentos, criando memórias, e eu, o que estava fazendo com o tempo que me restava, que agora parecia ter se expandido graças à remissão do câncer? Era hora de fazer mais do que apenas existir. Era hora de realmente viver. No dia seguinte, marquei uma reunião com Mariana Freitas. Não apenas minha advogada, mas alguém que considerava uma amiga após todos esses anos cuidando de meus assuntos legais. Iracema, que surpresa boa! Está com uma aparência excelente, disse ela ao me receber em seu escritório. Estou me sentindo muito bem, Mariana. O tratamento está funcionando e tenho muito mais energia agora.
Sentei-me na mesma cadeira onde meses antes havia chorado ao contar sobre a traição de Maurício. Agora, minha postura era outra, ereta, confiante. O que posso fazer por você hoje? Quero criar uma fundação, um lugar que ofereça não apenas tratamento médico para pacientes com câncer, mas também apoio emocional, tanto para eles quanto para suas famílias. Mariana arregalou os olhos, surpresa com minha determinação. Isso é um projeto ambicioso, Iracema. Vai exigir muito tempo, energia e, claro, recursos financeiros. Tempo é algo que achei que não teria, Mariana. Agora que ganhei mais, quero usá-lo bem. Quanto aos recursos, bem, tenho economias suficientes para começar. E com a casa já doada para o Instituto, podemos estabelecer uma parceria. Passamos as próximas 2 horas delineando o projeto da Fundação Renascer, nome que escolhi para simbolizar minha própria jornada de renascimento após o câncer e a traição. Mariana fez anotações detalhadas, ocasionalmente sugerindo ajustes ou fazendo perguntas pertinentes. Vou precisar que você faça contato com o Instituto de Acolhimento Novos Caminhos. Quero propor a integração da fundação com o centro de apoio que será instalado no andar térreo da minha casa. Expliquei. Farei isso hoje mesmo. Conheço a diretora, doutora Regina Falcão. Tenho certeza de que ela ficará entusiasmada com a proposta. Saí do escritório de Mariana com uma sensação de propósito que não sentia havia anos. No caminho de volta para casa, parei em uma floricultura e comprei um vaso de orquídeas. Não para decorar minha sala, mas para enviar a alguém que precisava tanto quanto eu de um novo começo. Quando cheguei em casa, escrevi um pequeno cartão para acompanhar as flores. Para recomeçar, às vezes precisamos perder tudo, ou achar que perdemos. Quando estiver pronto para uma conversa real, estarei aqui. Com amor, sua mãe. Enviei as orquídeas para o apartamento onde Maurício agora vivia sozinho, após o rompimento com Débora, notícia que Júlia me dera na semana anterior. Naquela tarde, recebi a visita da doutora Regina Falcão, diretora do Instituto. Mariana havia sido rápida em fazer contato. Regina era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e um aperto de mão firme. Dona Iracema, é uma honra finalmente conhecê-la pessoalmente. Sua doação vai transformar inúmeras vidas. Mostrei a ela a casa, explicando minha visão de como o andar térreo poderia ser adaptado para o centro de apoio. Enquanto caminhávamos pelos cômodos amplos, com pé direito alto e janelas que deixavam entrar abundante luz natural, compartilhei minha ideia da Fundação Renascer. Seria uma extensão do trabalho que o Instituto já faz, mas com foco específico no apoio psicológico e emocional. Expliquei. Tantos pacientes e famílias se sentem perdidos durante o tratamento do câncer. Eu mesma me senti assim, apesar de ter recursos e apoio. Regina ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou sugestões. Ao final de nossa conversa, estávamos ambas entusiasmadas com as possibilidades. Vamos marcar uma reunião formal com toda a diretoria do Instituto na próxima semana, propôs ela. Tenho certeza de que todos apoiarão essa integração. Após a saída de Regina, sentei-me no Jardim dos Fundos, um pequeno oásis verde que sempre foi meu refúgio nas tardes quentes de São Paulo. O perfume das damas da noite começava a se espalhar, anunciando o crepúsculo. Meu celular vibrou com uma mensagem. Era Maurício, respondendo ao meu cartão. Recebi as flores. Obrigado. Posso te visitar amanhã? Respondi simplesmente. Sim, 15H. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sem pesadelos, sem acordar assustada, sem a angústia que havia se tornado minha companheira constante desde o diagnóstico. O dia seguinte amanheceu nublado, com aquela garoa fina tão característica de São Paulo. Dediquei a manhã a pequenos preparativos. Não queria um ambiente formal para nossa conversa, mas tampouco desejava a intimidade excessiva da sala de estar, onde tantas memórias familiares haviam sido construídas. Optei pelo jardim de inverno, um espaço envidraçado entre a sala e o jardim dos fundos, com plantas tropicais e 2 confortáveis poltronas de vime.
Pedi a Cláudia, que agora me ajudava com os serviços domésticos, além de acompanhar meus cuidados médicos, que preparasse um chá e alguns biscoitos. Pontualmente às 15h, a campainha tocou. Cláudia foi atender e logo retornou com Maurício. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Vestia-se com simplicidade, ele que sempre fora tão vaidoso. "Mãe", disse ele simplesmente, parado na entrada do jardim de inverno, como se temesse avançar. "Maurício, entre, por favor." Ele sentou-se na poltrona à minha frente, as mãos inquietas sobre os joelhos. Por um longo momento, ficamos em silêncio. Apenas o som da chuva contra os vidros preenchendo o ambiente. "Júlia me disse que você está realmente melhor, que o câncer está em remissão", ele disse finalmente. "Sim." Os médicos estão otimistas. Outro silêncio. Servi o chá para nós dois, observando como suas mãos tremiam ao aceitar a xícara. "Mãe, eu não sei por onde começar. O que eu disse, o que você ouviu, não há desculpa." "Não, realmente não há." Concordei, mantendo o tom calmo. "Desde aquele dia não consigo dormir. Não consigo comer direito. Perdi meu casamento. Débora foi embora quando soube que não haveria mais herança. Perdi o respeito da minha filha. E pior de tudo, perdi você." "E o que você aprendeu com tudo isso, Maurício?" Ele levantou os olhos, surpreso com a pergunta. "Aprendi que passei anos perseguindo coisas que não importam. Dinheiro, status, bens materiais. Coloquei isso acima de tudo, acima da minha integridade, acima da minha humanidade, acima do amor pela minha própria mãe." Tomei um gole de chá, permitindo que suas palavras pairassem no ar. "E agora? O que você quer?" "Uma chance. Não de herdar nada material. Já entendi que isso não importa. Mas uma chance de ser seu filho novamente. De merecer esse título." Coloquei minha xícara sobre a mesa de centro e olhei diretamente nos olhos dele. Os mesmos olhos que um dia fitaram os meus com amor incondicional, quando ele era apenas um menino. Os mesmos olhos que meses atrás brilharam com a perspectiva da minha morte. "Maurício, quando ouvi você naquele dia, algo morreu dentro de mim. A confiança, a fé que eu tinha em você. Isso não se reconstrói da noite para o dia." "Eu sei, mãe. E estou disposto a esperar o tempo que for necessário. A provar todos os dias que posso ser melhor." Palavras são fáceis. Já ouvi muitas ao longo da vida. São as ações que revelam quem realmente somos. Me dê a chance de agir então, de mostrar com atitudes que estou realmente arrependido. Olhei pela janela, observando a chuva que agora caía mais forte. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. No diagnóstico que me fez encarar minha própria mortalidade, na traição que me fez questionar todo o sentido da maternidade, na decisão de transformar a dor em algo maior que eu mesma. "Estou criando uma fundação", disse finalmente. "A Fundação Renascer. Trabalhará em parceria com o instituto que receberá esta casa. O foco será apoio emocional e psicológico para pacientes com câncer e suas famílias." Maurício parecia confuso com a mudança de assunto. "Isso é maravilhoso, mãe. Tenho certeza de que você fará um trabalho incrível. Vou precisar de ajuda. Alguém para administrar a parte financeira, organizar eventos de arrecadação, estabelecer parcerias com empresas." Seus olhos se arregalaram ao compreender o que eu estava propondo. "Você quer que eu trabalhe na fundação? Quero que você construa algo significativo, em vez de esperar herdar algo pronto. Quero que entenda o valor de criar, não apenas de possuir." "Eu aceito. É claro que aceito. Não será fácil, Maurício. Será trabalho voluntário, inicialmente. Você terá que conquistar a confiança de cada pessoa envolvida, começando pela minha. Farei o que for preciso, mãe. Eu prometo." Naquele momento, olhando para meu filho, o homem que me machucou tão profundamente, mas que também era parte de mim, senti um pequeno broto de esperança crescendo onde antes havia apenas devastação. Não era perdão ainda, era apenas a possibilidade dele. "Temos muito trabalho pela frente, então. A primeira reunião com a diretoria do Instituto será na próxima semana. Espero que esteja preparado." Um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. O primeiro que eu via em meses. "Estarei, mãe. Estarei pronto."
A semana seguinte, a conversa com Maurício passou rapidamente, preenchida por preparativos para a reunião com a diretoria do Instituto. Trabalhei incansavelmente, organizando documentos, fazendo contatos e, finalmente, dando forma ao projeto que havia nascido da dor, mas que agora crescia alimentado pela esperança. Na manhã da reunião, acordei mais cedo que o habitual. O sol mal despontava no horizonte, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Fiz minha caminhada matinal pelo jardim, sentindo o orvalho molhar levemente meus pés nas sandálias. As orquídeas que meu marido plantara anos atrás estavam florescendo novamente, um sinal de renovação que não passou despercebido. Às 9 horas, Maurício chegou. Estava bem vestido, mas sem a ostentação habitual. Um terno simples, gravata discreta. Trazia uma pasta com anotações que havia feito sobre o projeto da fundação. Percebi que realmente havia se preparado, pesquisado, dedicado tempo a entender a proposta. "Bom dia, mãe", disse ele, com uma formalidade que revelava seu nervosismo. "Estou pronto. Vamos tomar um café antes? A reunião é só às 10h30. Sentamos na cozinha, como fazíamos quando ele era adolescente, e eu preparava seu café da manhã antes da escola. O aroma do café recém-coado preencheu o ambiente, trazendo uma familiaridade reconfortante. "Estive pensando", disse ele, enquanto eu servia as xícaras. "Poderíamos estabelecer um programa de apadrinhamento para os pacientes. Empresas e pessoas físicas poderiam adotar um paciente, custeando não só o tratamento médico complementar, mas também oferecendo suporte para toda a família durante o processo." Aquela ideia me surpreendeu. Era prática, viável e demonstrava uma compreensão genuína das necessidades dos pacientes oncológicos. Talvez Maurício realmente estivesse mudando. "É uma excelente proposta. Vamos apresentá-la hoje." Chegamos ao escritório do Instituto de Acolhimento Novos Caminhos pontualmente às 10h30. Era um prédio moderno no bairro de Pinheiros, com paredes de vidro que permitiam a entrada abundante de luz natural. Na recepção, uma jovem de sorriso amigável nos encaminhou para a sala de reuniões, onde a doutora Regina Falcão já nos aguardava junto com outros 4 diretores. As apresentações foram feitas, e logo percebi os olhares curiosos direcionados a Maurício. Certamente se perguntavam sobre o papel dele naquele projeto, especialmente considerando que a casa onde seria instalado o centro de apoio havia sido doada sem nenhuma menção prévia a ele. Gostaria de agradecer a presença de todos. Comecei, assumindo naturalmente a liderança da reunião. Como sabem, minha jornada com o câncer me fez perceber lacunas importantes no sistema de apoio aos pacientes. Embora o tratamento médico seja fundamental, há muito mais em jogo o bem-estar emocional, a estabilidade financeira das famílias, o suporte psicológico para lidar com o medo e a incerteza. Enquanto eu falava, observava as expressões atentas dos diretores. Apresentei a visão da Fundação Renascer, explicando como ela complementaria o trabalho já realizado pelo Instituto. Depois, passei a palavra a Maurício, um teste silencioso de seu comprometimento. Ele se levantou, distribuiu algumas pastas com seu plano detalhado e começou a falar. Sua voz, inicialmente hesitante, foi ganhando confiança à medida que expunha suas ideias. O programa de apadrinhamento, workshops para familiares sobre cuidados paliativos, grupos de apoio coordenados por ex-pacientes, parcerias com empresas para inserção no mercado de trabalho durante e após o tratamento. Nosso objetivo não é apenas ajudar as pessoas a sobreviverem ao câncer, disse ele, com uma sinceridade que eu não ouvia em sua voz havia anos, mas a viverem plenamente durante e após o tratamento. A doença não define ninguém, é apenas uma circunstância temporária. Vi nos olhos da doutora Regina um brilho de aprovação. Os outros diretores tomavam notas, ocasionalmente fazendo perguntas pertinentes que Maurício respondia com segurança surpreendente. "E quanto ao financiamento inicial?" perguntou um dos diretores, um senhor de cabelos grisalhos e expressão cética. "Minha mãe está disposta a fazer uma doação inicial substancial", respondeu Maurício, olhando brevemente para mim em busca de confirmação, a qual dei com um leve aceno de cabeça.
Além disso, já identifiquei potenciais parceiros corporativos interessados em projetos de responsabilidade social. Prepararei propostas individualizadas para cada um deles na próxima semana. A reunião durou quase 3 horas, com discussões produtivas e um entusiasmo crescente. Ao final, a doutora Regina propôs a formalização imediata da parceria. Acho que falo por todos quando digo que este projeto tem potencial transformador. Vamos trabalhar nos detalhes legais a partir de amanhã. Saímos do escritório com uma sensação de realização que não experimentava há muito tempo. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, Maurício mantinha um silêncio pensativo. Você foi muito bem lá dentro. Comentei finalmente. Estou surpresa com o nível de detalhamento do seu plano. Passei a semana inteira pesquisando, mãe. Consultei especialistas, li sobre fundações semelhantes em outros países, conversei com alguns pacientes oncológicos que conhecia. Queria fazer isso direito. Olhei para meu filho com novos olhos. Talvez houvesse mesmo esperança para nós. Vamos almoçar? Sugeri. Podemos ir àquele restaurante japonês que você gostava tanto quando criança. O sorriso que iluminou seu rosto me lembrou do menino que um dia ele foi, antes da ambição, antes da influência negativa de Débora, antes das escolhas erradas. Durante o almoço, conversamos como não fazíamos há anos, sem tensão, sem segundas intenções, apenas mãe e filho compartilhando ideias e recordações. Maurício me contou sobre seu divórcio, como Débora havia revelado sua verdadeira natureza quando soube que não haveria herança. Foi como acordar de um pesadelo, mãe. De repente vi com clareza quem ela era. E pior, quem eu havia me tornado ao lado dela. Às vezes, precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Respondi, repetindo as palavras que havia escrito no cartão que acompanhava as orquídeas. Perdi quase tudo, ele disse, olhando em meus olhos. Mas espero não ter perdido você. Não para sempre. Aquelas palavras tocaram uma corda sensível em meu coração, mas sabia que o caminho para a reconciliação completa ainda seria longo. Nas semanas seguintes, mergulhamos de cabeça no projeto da fundação. Maurício surpreendeu a todos com sua dedicação. Chegava cedo, saía tarde, assumia tarefas que iam muito além da gestão financeira. Vi-o confortando pacientes recém-diagnosticados, ouvindo suas histórias, aprendendo sobre suas necessidades reais. Um mês após a reunião inicial, realizamos o evento de lançamento oficial da Fundação Renascer. O local escolhido não poderia ser mais significativo. O andar térreo da minha casa no Jardim Paulista, já adaptado para funcionar como centro de apoio. As paredes que antes exibiam quadros caros e objetos de decoração, agora mostravam fotografias de pacientes que haviam vencido o câncer, junto com frases inspiradoras e informações sobre a doença. Convidamos médicos, enfermeiros, pacientes em tratamento e sobreviventes, representantes de empresas parceiras e, claro, familiares. Júlia veio acompanhada do namorado, um jovem residente de oncologia que conhecera durante seu estágio. Lourdes estava lá, orgulhosa como se a fundação fosse sua própria criação. Até mesmo Antônio compareceu, trazendo um arranjo de flores do seu jardim. Fiquei surpresa ao ver o Dr. Renato Peixoto chegando com toda a sua equipe do Hospital São Camilo. Ele se aproximou de mim com um sorriso caloroso. Dona Iracema, quando a senhora chegou ao meu consultório pela primeira vez, eu vi uma mulher assustada enfrentando o diagnóstico mais temido. Hoje, vejo uma guerreira que transformou sua dor em propósito. Isso é mais poderoso que qualquer medicamento que eu possa prescrever. Suas palavras me emocionaram profundamente. De fato, eu havia percorrido um longo caminho desde aquele dia fatídico em que soube do câncer. A doença que ameaçara tirar minha vida acabou por dar-lhe um novo significado. No centro da sala, uma pequena plataforma havia sido montada para os discursos. A doutora Regina falou primeiro, apresentando formalmente a parceria entre o Instituto e a Fundação. Em seguida, para minha surpresa, chamou Maurício ao palco. Ele subiu com passos hesitantes, claramente nervoso. Olhou para a plateia, depois para mim, e finalmente começou a falar, com voz firme e emocionada. Boa noite a todos.
Meu nome é Maurício Bueno e sou filho da fundadora, Dona Iracema. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas estou aqui hoje não apenas como seu filho, mas como alguém que aprendeu a lição mais importante da minha vida através dela. O silêncio era absoluto. Todos os olhos estavam fixos nele, incluindo os meus. Há alguns meses, quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu não fui o filho que deveria ser. Na verdade, fui o pior tipo de ser humano. Egoísta, ganancioso, incapaz de enxergar além dos meus próprios interesses. Ouvi alguns suspiros na plateia. Ninguém esperava essa honestidade crua. Minha mãe ouviu palavras terríveis saírem da minha boca. Palavras que nenhuma mãe deveria ouvir de um filho. E ainda assim, em vez de me afastar completamente de sua vida, ela escolheu me dar uma lição. A lição de que nossa verdadeira herança não está nos bens materiais que acumulamos, mas no bem que fazemos, nas vidas que tocamos positivamente. Lágrimas começaram a se formar em meus olhos. Não esperava aquela confissão pública, aquela demonstração de vulnerabilidade e arrependimento genuíno. Esta fundação nasceu da dor, mas crescerá com amor. Amor pelos pacientes que passam pelo terror do diagnóstico do câncer. Amor pelas famílias que se sentem impotentes ao ver seus entes queridos sofrendo. Amor pela vida, em todas as suas formas e estágios. Ele então se virou diretamente para mim. Mãe, sei que ainda tenho um longo caminho pela frente para reconquistar sua confiança plena. Mas prometo, diante de todas estas testemunhas, que dedicarei cada dia da minha vida a honrar seu nome, seu legado e, principalmente, seu coração. Não consegui conter as lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto. Júlia, sentada ao meu lado, apertou minha mão em solidariedade, seus próprios olhos também marejados. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, conhecendo as instalações e conversando animadamente, encontrei um momento de quietude no pequeno jardim dos fundos. O crepúsculo tingia o céu de púrpura e dourado, e as primeiras estrelas começavam a aparecer. Senti uma presença atrás de mim e me virei. Era Júlia, minha neta querida, agora com um semblante sereno que contrastava com a raiva e confusão que vira em seu rosto semanas atrás. "Vovó, o que você fez é incrível", disse ela, sentando-se ao meu lado no banco de pedra. "Não só a fundação, mas o modo como lidou com meu pai." "Como assim, querida? Você poderia ter simplesmente cortado relações com ele. Ninguém a culparia por isso depois do que ele disse. Mas em vez disso, você escolheu o caminho mais difícil, dar a ele a chance de se redimir através de ações, não apenas palavras." Olhei para minha neta com admiração, tão jovem e já tão sábia. "Acredito que todos merecem uma segunda chance, Júlia. Não por obrigação, mas por escolha. E seu pai está demonstrando que valoriza essa oportunidade. Ele está diferente, vovó. Terminei de vez com Débora, mudou-se para um apartamento menor, vende o carro importado. Parece que finalmente entendeu o que realmente importa." Ficamos em silêncio por alguns momentos, contemplando o jardim que meu marido havia planejado com tanto carinho décadas atrás. As rosas, os lírios, as bromélias, cada planta tinha uma história, assim como cada pessoa que passava por nossas vidas. "Vovó", disse Júlia de repente, "você não acha estranho como algo tão terrível como o câncer acabou desencadeando tantas transformações positivas? É quase como se a doença fosse um despertador", completei. "Sim, penso nisso frequentemente. Às vezes, precisamos enfrentar nossa própria mortalidade para realmente começar a viver." Voltamos para a festa, onde encontramos Maurício conversando animadamente com uma senhora de cerca de 70 anos. Aproximei-me e reconheci Dona Cleide, uma paciente que conheci durante minhas sessões de quimioterapia. "Dona Iracema", exclamou ela ao me ver. "Seu filho está me contando sobre o programa de apadrinhamento. É exatamente o que precisamos. Minha aposentadoria mal cobre os medicamentos que o SUS não fornece." "A senhora será nossa primeira beneficiária, Dona Cleide", disse Maurício com gentileza. "Já temos um padrinho comprometido com seu caso." "E quem seria esse anjo?" perguntou ela emocionada. "Eu", respondeu Maurício simplesmente.
Será uma honra acompanhar sua jornada. Aquele momento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, cristalizou para mim a transformação que estava ocorrendo. Meu filho realmente estava mudando, não por obrigação ou medo, mas por uma genuína evolução interior. A noite avançava e, aos poucos, os convidados foram se despedindo. Quando finalmente só restamos eu, Maurício e Júlia, sentamos na varanda para um último café. Foi um sucesso absoluto, comentou Júlia, servindo-se de uma pequena fatia do bolo de laranja que Cláudia havia preparado para a ocasião. Vocês conseguiram o comprometimento de quantas empresas? 7 até agora, respondeu Maurício consultando suas anotações. E mais 3 demonstraram interesse, mas querem conhecer melhor o projeto antes de se comprometerem formalmente. É um excelente começo, disse eu, sentindo uma onda de gratidão percorrer meu corpo. Mas sabemos que este é apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Uma jornada que faremos juntos, acrescentou Maurício com uma convicção que soava verdadeira. Naquela noite, depois que todos partiram, fiquei um tempo extra na varanda, contemplando as luzes da cidade. Pensei em como a vida dá voltas inesperadas. Há 6 meses, estava certa de que morreria, primeiro pelo diagnóstico devastador, depois pela traição que partira meu coração. Agora estava em remissão, liderando um projeto transformador e testemunhando o renascimento da relação com meu filho. O câncer, que a princípio parecia uma sentença de morte, acabou sendo um catalisador para uma vida mais plena e significativa. A traição de Maurício, que quase destruiu minha fé na humanidade, abriu caminho para um relacionamento mais autêntico entre nós. Entrei em casa com o coração leve, sabendo que o amanhã traria novos desafios, mas também novas oportunidades de crescimento e cura. A Fundação Renascer começava a dar seus primeiros passos, assim como minha própria jornada de renascimento. Naquela noite, sonhei com meu marido. Estávamos sentados naquela mesma varanda, mais jovens, com Maurício ainda criança brincando no jardim. Você fez a coisa certa, Iracema, dizia ele no sonho, com aquele sorriso que sempre iluminava meu dia. O verdadeiro legado nunca está nas coisas que deixamos para trás, mas nas lições que plantamos nos corações daqueles que amamos. Acordei com o primeiro raio de sol e uma certeza renovada. O futuro, antes tão incerto e assustador, agora se abria à minha frente como um campo de possibilidades. E eu estava pronta para explorá-lo. Um dia de cada vez, uma vida transformada de cada vez. Os meses seguintes ao lançamento da Fundação Renascer foram um turbilhão de atividades. Cada manhã trazia novos desafios, cada tarde novas conquistas, cada noite uma sensação diferente de realização. O centro de apoio no andar térreo da minha casa rapidamente se tornou um ponto de referência para pacientes oncológicos de toda São Paulo. As paredes que um dia testemunharam palavras de traição agora ecoavam histórias de esperança e superação. Numa manhã de quarta-feira, enquanto revisava alguns documentos no pequeno escritório que montamos no centro, percebi uma movimentação incomum na recepção. Ergui os olhos e vi Cláudia, nossa enfermeira dedicada, conduzindo uma jovem mulher que carregava uma criança no colo. A menina não devia ter mais que 6 anos e estava completamente careca, efeito da quimioterapia que eu conhecia tão bem. Dona Iracema, chamou Cláudia. Esta é Fernanda e sua filha Sofia. Elas vieram de Ribeirão Preto especialmente para conhecer a fundação. Levantei-me para recebê-las, notando imediatamente o cansaço nos olhos da mãe. Aquele olhar que só quem acompanha um ente querido no tratamento contra o câncer conhece. Bem-vindas, disse, estendendo as mãos para ambas. Sofia, que vestido bonito você está usando. A menina, escondendo-se parcialmente atrás da mãe, abriu um pequeno sorriso. Seu vestido amarelo contrastava com a palidez de sua pele, mas havia um brilho indomável em seus olhos escuros. Obrigada por nos receber, Dona Iracema, disse Fernanda, a voz embargada pela emoção. Ouvimos sobre o trabalho da Fundação através do Dr. Marcos, oncologista pediátrico da Sofia. Ele disse que talvez pudessem nos ajudar. Convidei-as para a sala de convivência, um espaço acolhedor com sofás confortáveis, brinquedos, livros
e uma pequena cozinha onde sempre mantínhamos chá e café frescos. Enquanto Sofia se entretinha com uma caixa de blocos coloridos, Fernanda me contou sua história. Sofia havia sido diagnosticada com leucemia aos 5 anos. A família, de classe média baixa, enfrentava enormes dificuldades financeiras com o tratamento. O pai abandonara o lar logo após o diagnóstico, incapaz de lidar com a pressão. Fernanda, professora de escola pública, teve que reduzir sua carga horária para acompanhar a filha nas constantes visitas ao hospital, o que diminuiu ainda mais sua renda. O tratamento médico ela recebe pelo SUS, graças a Deus, explicou Fernanda. Mas há tantos gastos paralelos: transporte até o hospital 3 vezes por semana, medicamentos complementares, alimentação especial, sem falar que tive que mudar para um apartamento mais próximo do hospital e o aluguel consome quase metade do meu salário. Enquanto ouvia sua história, senti uma onda de gratidão por tudo que tinha. Apesar do meu próprio diagnóstico, nunca precisei me preocupar com questões financeiras durante o tratamento. Nunca precisei escolher entre pagar o aluguel ou comprar um medicamento. Nunca enfrentei sozinha o medo e a incerteza. Fernanda, disse, segurando suas mãos entre as minhas, a fundação existe exatamente para casos como o seu. Vamos incluir Sofia no programa de apadrinhamento imediatamente. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. Tem certeza? Não viemos aqui esperando uma solução imediata. Na verdade, nem sabíamos direito o que esperar. Absoluta. E quero que conheça a pessoa que será responsável pelo caso de vocês. Levantei-me e fui até a porta, onde Cláudia ainda aguardava. Pode chamar o Maurício, por favor? Diga que é urgente. Minutos depois, meu filho entrou na sala. Nos últimos meses, sua transformação física havia acompanhado a transformação interior. Estava mais magro, com um semblante sereno que substituíra a expressão tensa e ambiciosa de antes. Vestia-se com simplicidade, calça jeans, camisa social com mangas dobradas, sem os relógios caros e abotoaduras de ouro que antes considerava indispensáveis. "Mãe, você chamou?" perguntou ele. Então notou nossas visitantes. "Ah, desculpe, não sabia que estava com alguém." Fiz as apresentações, explicando brevemente a situação de Fernanda e Sofia. Enquanto falava, observei algo acontecer no rosto de Maurício. Uma transformação sutil, quase imperceptível para quem não o conhecia tão bem quanto eu. Seus olhos se suavizaram, sua postura mudou. De repente, ajoelhou-se ao lado de Sofia, que ainda brincava concentrada com os blocos. "Que construção impressionante você está fazendo aí, Sofia. É um castelo?" A menina olhou para ele com seriedade. "É um hospital, mas um hospital legal, onde ninguém chora e todo mundo volta para casa curado." Maurício engoliu em seco, visivelmente emocionado pela resposta inocente e profunda da criança. "Sabe de uma coisa? Estamos tentando construir algo parecido aqui", respondeu ele. "Não exatamente um hospital, mas um lugar onde as pessoas encontram motivos para sorrir, mesmo quando estão doentes." Sofia o estudou por um momento com aquela franqueza que só as crianças possuem. "Você também teve câncer? Seu cabelo está crescendo de novo, e igual ao meu vai crescer." Maurício tocou instintivamente os próprios cabelos, agora em seu comprimento normal. "Não, Sofia, mas alguém que eu amo muito teve." Se ele me olhou, e naquele olhar havia tanto arrependimento, amor, gratidão, determinação. "Maurício", disse eu retomando o assunto, "gostaria que você fosse pessoalmente responsável pelo caso de Sofia e Fernanda. Não apenas como administrador do programa de apadrinhamento, mas como padrinho direto." Ele assentiu sem hesitação. "Será uma honra. Podemos começar agora mesmo com o cadastro e a avaliação das necessidades mais urgentes." Nos dias que se seguiram, observei com admiração como Maurício se dedicou ao caso. Ele não apenas providenciou o auxílio financeiro para cobrir o aluguel, transporte e medicamentos de Sofia, mas também se envolveu pessoalmente, visitando-as em casa, acompanhando-as em algumas consultas e até mesmo organizando uma pequena festa surpresa quando Sofia completou seu primeiro ciclo de quimioterapia com resultados promissores. Numa tarde,
Enquanto organizávamos juntos os documentos para uma reunião com novos potenciais parceiros da Fundação, comentei sobre essa mudança. Você está realmente envolvido com o caso da Sofia, não é? Ele parou o que estava fazendo e me olhou com seriedade. Cada vez que olho para aquela menina, mãe, vejo você. Vejo a luta que você enfrentou, a coragem que demonstrou, e penso em como eu quase perdi tudo isso por ganância. Sofia e Fernanda me ajudam a manter a perspectiva, a lembrar do que realmente importa. Naquele momento, soube que a transformação de Maurício era genuína e permanente. 3 meses depois do lançamento oficial, a Fundação Renascer já atendia 35 pacientes através do programa de apadrinhamento. Havíamos estabelecido parcerias com 12 empresas que forneciam desde recursos financeiros até serviços gratuitos para os pacientes, transporte, hospedagem para familiares vindos do interior, assessoria jurídica para questões previdenciárias. Além disso, o espaço físico no andar térreo da minha casa tornou-se um verdadeiro ponto de encontro. Às segundas-feiras, tínhamos o grupo de apoio para pacientes recém-diagnosticados. Às terças, oficinas de arte-terapia. Às quartas, atendimento psicológico individual. Às quintas, orientação nutricional. E às sextas, o dia mais animado, nossa celebração da vida. Um encontro festivo onde comemorávamos desde pequenas vitórias, como a conclusão de um ciclo de tratamento, até as grandes conquistas, como a tão sonhada remissão. Foi numa dessas sextas-feiras que ocorreu um dos momentos mais marcantes da minha nova vida. Estávamos todos reunidos na sala principal, pacientes, familiares, voluntários, a equipe fixa da Fundação, quando Maurício pediu a atenção de todos. Hoje temos uma celebração muito especial, anunciou ele. Como vocês sabem, a Fundação Renascer nasceu da jornada pessoal da minha mãe, Dona Iracema, contra o câncer. Muitos de vocês não sabem, mas hoje marca exatamente 1 ano desde o dia do diagnóstico dela. Um murmúrio percorreu a sala. Eu não havia me dado conta da data, tão envolvida estava com os projetos da Fundação. E tenho a alegria de anunciar, continuou Maurício com a voz embargada pela emoção, que ontem recebemos a confirmação oficial do Dr. Renato Peixoto. Minha mãe está oficialmente livre do câncer. Os exames não mostram nenhum sinal da doença. A sala explodiu em aplausos. Fui abraçada por dezenas de pessoas que entendiam exatamente o significado daquela vitória. Muitas delas ainda no meio de suas próprias batalhas, encontrando na minha história um motivo para continuar lutando. Entre os abraços e felicitações, percebi Maurício conversando ao telefone em um canto, o semblante sério. Quando se aproximou novamente, havia uma sombra de preocupação em seus olhos. "Tudo bem?" perguntei. "Era a Fernanda", respondeu ele em voz baixa. "Sofia não reagiu bem à última sessão de químio. Está internada com febre alta e infecção." Meu coração apertou. Em apenas poucos meses, aquela pequena guerreira havia conquistado o coração de todos na Fundação. "Vamos visitá-la amanhã cedo", decidi. "Levaremos alguns presentes para animá-la." Maurício assentiu, mas percebi que havia mais. "Tem algo mais, não é?" pressionei. "O médico sugeriu um tratamento experimental", explicou ele. "Algo novo, que teve bons resultados em casos semelhantes ao da Sofia. Mas é extremamente caro e não está disponível pelo SUS." "Quanto?" Quando ele mencionou o valor, compreendi imediatamente a preocupação. Era uma soma considerável, muito além do que nosso programa de apadrinhamento poderia cobrir para um único paciente. "Vou pagar pessoalmente", declarei sem hesitação. "Usarei minhas economias." Maurício me olhou com uma intensidade que me fez lembrar seu pai. "Não, mãe, eu vou pagar." "Maurício, eu tenho condições." "Eu sei que tem, mas preciso fazer isso. Por favor, me deixe fazer isso." Compreendi então o que aquele gesto significava para ele. Uma forma concreta de redenção, de usar seus recursos não para acumular posses, mas para salvar uma vida. "Tudo bem", concedi, "mas preciso que você entenda uma coisa. Não estou permitindo isso para me agradar ou para se redimir. Estou permitindo porque reconheço o homem que você se tornou." Na manhã seguinte, bem cedo, fomos juntos ao Hospital São Camilo visitar Sofia. A pequena estava em um quarto de isolamento.
conectada a diversos monitores e com um acesso venoso em seu braço frágil. Apesar da situação, abriu um sorriso radiante quando nos viu através do vidro. Conversamos com ela por interfone, mostrando os presentes que levaríamos quando pudesse recebê-los. Um urso de pelúcia especial que podia ser esterilizado para entrar no isolamento, livros coloridos e um tablet com jogos educativos para as longas horas no hospital. Enquanto Sofia se entretinha com o tablet que a enfermeira acabara de esterilizar e levar para dentro, Maurício e eu conversamos com Fernanda no corredor. Ele explicou sobre o tratamento experimental e como havia providenciado tudo para que Sofia fosse incluída no programa. "Não posso aceitar isso", protestou Fernanda, lágrimas escorrendo por seu rosto exausto. "É dinheiro demais. Já fizeram tanto por nós." "Fernanda", interrompeu Maurício gentilmente. "Há um ano, eu era um homem diferente. Egoísta, materialista, obcecado por bens que não podia levar comigo. Sua filha e você me ensinaram o que realmente importa. Este não é apenas um presente para Sofia. É também minha forma de agradecer por essa lição." 2 semanas depois, Sofia iniciou o tratamento experimental. Os primeiros dias foram difíceis, com efeitos colaterais intensos, mas gradualmente seu corpo começou a responder positivamente. 1 mês depois, os exames mostravam uma redução significativa das células cancerígenas. Durante todo esse período, Maurício esteve presente de uma forma que me surpreendeu. Visitava o hospital diariamente, muitas vezes levando o trabalho da fundação para fazer enquanto Sofia dormia. Organizou um sistema de revezamento entre voluntários para que Fernanda pudesse ocasionalmente ir para casa descansar. Até mesmo aprendeu a contar histórias animadas, com vozes diferentes para cada personagem, que faziam Sofia rir mesmo nos dias mais difíceis. Em uma dessas visitas, cheguei ao hospital e encontrei Maurício sozinho com Sofia. Fernanda havia ido rapidamente em casa trocar de roupa. Parei na porta, sem que me vissem, observando a cena. Meu filho, sentado na beira da cama, ajudando Sofia a montar um quebra-cabeça. "Sabe, Sofia", dizia ele, "minha mãe me contou que quando ela estava fazendo quimioterapia, imaginava cada gota do medicamento como um pequeno soldadinho entrando em seu corpo para combater as células ruins." "Igual um exército?", perguntou a menina, os olhos brilhando com a ideia. "Exatamente, um exército de soldadinhos bons defendendo o seu corpo. E você sabe o que torna esse exército mais forte?" Sofia balançou a cabeça, intrigada. "Sua coragem", respondeu Maurício, tocando levemente o coração da menina. "Cada vez que você sorri, mesmo quando está difícil, cada vez que continua lutando, você dá mais força para esses soldadinhos." Uma lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto observava aquela interação. Reconheci nas palavras de Maurício o mesmo incentivo que meu marido me dava durante minhas próprias sessões de quimioterapia. Era como se, de alguma forma, o espírito dele estivesse ali, manifestando-se através do nosso filho. 2 meses após o início do tratamento experimental, recebemos a notícia que tanto esperávamos. Sofia estava em remissão. As células cancerígenas haviam praticamente desaparecido, e os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação completa. Para celebrar, organizamos uma festa surpresa no jardim da minha casa. Não mais apenas minha, mas agora um espaço compartilhado, onde tantas vidas eram transformadas diariamente. Decoramos tudo com o tema de princesas, que Sofia adorava, e convidamos todos os pacientes, voluntários e apoiadores da fundação. Quando Sofia chegou, trazida por Fernanda sob o pretexto de uma simples visita, seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria ao ver tantas pessoas reunidas para celebrar sua vitória. Vestida com seu melhor vestido, não mais o amarelo que usara na primeira visita, mas um rosa com detalhes prateados que Maurício havia dado de presente, ela parecia realmente uma pequena princesa guerreira. Durante a festa, observei meu filho interagindo com os diversos pacientes e familiares. Ele conhecia cada um pelo nome, sabia suas histórias, seus medos, suas esperanças. Tratava a todos com uma combinação de respeito e carinho que me lembrava tanto de meu marido. Em determinado momento,
Maurício subiu em uma pequena plataforma improvisada para fazer um brinde. Quero agradecer a presença de todos nesta celebração tão especial. Hoje, não comemoramos apenas a remissão da nossa querida Sofia, mas também 1 ano de existência da Fundação Renascer. Olhei para ele surpresa. Não havia me dado conta de que as datas coincidiam. Em apenas 12 meses, continuou ele, atendemos mais de 50 famílias, realizamos centenas de sessões de apoio psicológico e, o mais importante, criamos uma comunidade. Um lugar onde ninguém precisa enfrentar o câncer sozinho. Ele ergueu sua taça de suco. Mantínhamos a fundação um espaço livre de álcool por respeito a ou os pacientes em tratamento. Este brinde é para cada um de vocês, que transformam diariamente a dor em esperança. E principalmente para minha mãe, Iracema, que transformou a maior traição que poderia sofrer na maior lição que eu poderia receber. As palavras de Maurício me pegaram de surpresa. Nunca havíamos falado publicamente sobre o que acontecera entre nós, sobre as palavras cruéis que ele dissera, sobre como aquilo quase destruíra nossa relação. Era um segredo doloroso que compartilhávamos apenas com poucos confidentes. Mas naquele momento, cercados por pessoas que conheciam intimamente o significado da segunda chance, compreendi a importância daquela confissão pública. Não era apenas sobre nossa história pessoal, mas sobre a mensagem universal de transformação que a Fundação representava. Enquanto todos aplaudiam, Maurício desceu da plataforma e veio até mim, abrindo caminho entre os convidados. Quando chegou à minha frente, fez algo que não fazia desde criança. Ajoelhou-se e tomou minhas mãos entre as suas. "Mãe", disse ele com voz embargada pela emoção. "1 ano atrás, eu desejei sua morte por causa de uma casa. Hoje, daria minha vida para garantir que você vivesse para sempre. Esse é o milagre que você realizou. Não apenas venceu o câncer, mas curou uma doença muito pior que havia em mim, a ganância." Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Ao nosso redor, os convidados observavam em respeitoso silêncio, compreendendo que testemunhavam um momento sagrado de reconciliação. "Nada é para sempre neste mundo, meu filho", respondi finalmente. "Nem o sofrimento, nem a doença, nem mesmo a vida. Mas o amor verdadeiro tem o poder de transcender tudo isso. E é isso que construímos aqui. Não apenas uma fundação, mas um legado de amor que continuará muito depois de nós." Quando olho para trás e revejo tudo o que aconteceu na minha vida neste último ano, mal consigo acreditar na jornada que percorri. Do diagnóstico devastador de câncer de pâncreas à descoberta das palavras cruéis do meu filho, da dor profunda da traição, à criação de algo tão maior que eu mesma, cada passo, mesmo os mais dolorosos, me trouxeram até aqui. Lembro-me daquela tarde fatídica como se fosse ontem, voltando mais cedo da quimioterapia, fraca e exausta, ouvindo meu próprio filho dizer: "Espero que essa velha vagabunda morra logo. Quero ficar com a casa." Aquelas palavras rasgaram minha alma mais profundamente que qualquer diagnóstico jamais poderia. Como uma mãe processa tamanha crueldade vinda de seu único filho, do menino que embalei em meus braços, que ensinei a andar, a falar, a sonhar? Naquele momento escuro, eu poderia ter escolhido muitos caminhos. Poderia ter confrontado Maurício imediatamente, explodindo em fúria justificada. Poderia ter simplesmente cortado relações com ele, deserdando-o completamente. Poderia até mesmo ter me entregado ao desespero, permitindo que o câncer e a traição consumissem meus últimos dias. Mas algo dentro de mim, talvez a mesma força que me fez criar um filho sozinha após ficar viúva, que me fez administrar uma empresa têxtil em tempos quando poucas mulheres ocupavam tais posições, decidiu transformar aquela dor em propósito. Decidi dar ao meu filho não apenas uma punição, mas uma lição que mudaria sua vida para sempre. Com a ajuda da minha advogada Mariana, mudei meu testamento, doei a casa que tanto significava para Maurício e, mais importante, criei um plano que poderia redimi-lo se ele estivesse disposto a fazer o trabalho interno necessário para a verdadeira transformação. A Fundação Renascer nasceu desse momento de clareza.
Um espaço não apenas para apoiar pacientes oncológicos e suas famílias, mas também um campo fértil onde meu filho poderia reaprender valores fundamentais que havia esquecido em sua busca por bens materiais. Quando confrontei Maurício com as gravações de suas próprias palavras cruéis, vi algo quebrar dentro dele. Aquele momento de vergonha absoluta, de compreensão do abismo moral em que havia caído, foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada de redenção. Uma jornada que observei com cautela inicial, depois com esperança crescente e, finalmente, com admiração. Vi meu filho abandonar sua vida de ostentação, deixar para trás um casamento baseado em valores superficiais e dedicar-se completamente à fundação. Vi-o conhecer Sofia, aquela pequena guerreira de 6 anos lutando contra a leucemia, e encontrar nela uma inspiração que nenhuma palestra motivacional poderia oferecer. Vi-o usar suas próprias economias para financiar o tratamento experimental que salvou a vida dela, sem buscar reconhecimento ou gratidão. Em poucos meses, a Fundação Renascer transformou-se em um farol de esperança para dezenas de famílias enfrentando o terror do câncer. O andar térreo da minha casa, que Maurício e Débora planejavam transformar para suas festas superficiais, tornou-se um espaço de cura e conexão. As paredes que testemunharam palavras de traição agora ecoam histórias de superação e solidariedade. E quanto a mim, o câncer que parecia uma sentença de morte acabou em remissão completa. Os médicos chamam de milagre médico, mas eu acredito que foi algo mais. Foi como se, ao encontrar um propósito maior para minha dor, meu corpo também encontrasse forças renovadas para lutar. Esta história que compartilho com vocês hoje não é apenas sobre câncer, traição ou perdão. É sobre algo muito mais fundamental: a capacidade humana de transformação. Todos nós carregamos dentro de nós sementes de luz e sombra. Todos nós podemos, em momentos de fraqueza, deixar que nosso lado mais escuro prevaleça. O que determina nosso caráter não é nunca falhar, mas como respondemos quando confrontados com nossas falhas. Maurício falhou comigo da pior maneira possível. Desejou minha morte por ganância. Mas quando confrontado com a verdade de suas ações, escolheu o caminho mais difícil, o da verdadeira mudança interior. Não apenas palavras de arrependimento, mas ações consistentes que, dia após dia, reconstruíram não apenas nossa relação, mas seu próprio ser. Hoje, quando olho para meu filho interagindo com os pacientes da Fundação, conhecendo cada um pelo nome, ouvindo suas histórias com genuína empatia, vejo o homem que sempre soube que ele poderia ser. Vejo traços do pai dele, meu amado marido, que partiu cedo demais deste mundo, mas cujos valores finalmente florescem em nosso filho. E Sofia, aquela pequena princesa guerreira, está em remissão completa. Seus cabelos começam a crescer novamente. Seus olhos brilham com a inocência que o câncer tentou roubar, mas não conseguiu. Ela e Maurício desenvolveram uma ligação especial. Ele se tornou uma espécie de tio para ela, presente em cada marco importante de sua recuperação. A vida nos oferece caminhos inesperados. Nunca imaginei que aos 68 anos estaria começando um novo capítulo tão significativo. Nunca pensei que as palavras mais cruéis que já ouvi me levariam à criação de algo tão belo. Nunca acreditei que o câncer, esse invasor temido, seria o catalisador para uma cura muito mais profunda. A cura da relação com meu filho. Se você está assistindo a esta história até aqui, talvez esteja enfrentando seus próprios desafios. Talvez tenha recebido um diagnóstico assustador, ou talvez tenha sido traído por alguém que ama profundamente. Quero que saiba que a dor, por mais insuportável que pareça no momento, pode ser transformada. Não em um piscar de olhos, não sem trabalho árduo e lágrimas, mas gradualmente, um dia de cada vez. Esta história me custou muito para compartilhar. Reviver esses momentos, tanto os dolorosos quanto os transformadores, exige uma coragem que eu não sabia que tinha. Mas faço isso por vocês, que dedicaram seu tempo a ouvir minha jornada. Faço isso na esperança de que minha experiência possa iluminar o caminho de alguém que esteja perdido nas sombras da doença, da traição ou do desespero. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou.
Temos muitas outras histórias de vida para compartilhar, todas com lições valiosas que podem fazer diferença na sua jornada. Deixe seu like, pois cada interação nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas palavras de esperança e transformação. E se puder, deixe um comentário contando sua própria história ou simplesmente compartilhando o que sentiu ao ouvir a minha. Seus comentários são como pequenas luzes que iluminam meu caminho e me motivam a continuar compartilhando estas experiências de vida. Nada me traz mais alegria do que ler cada um deles, sabendo que de alguma forma estamos conectados através dessas histórias compartilhadas. Também queria pedir um favor especial para vocês que acompanham o canal regularmente. Temos uma opção chamada Valeu Demais, uma forma de contribuição financeira que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais conteúdos diários para vocês. Criar estes vídeos exige tempo, recursos e muita dedicação. Sua contribuição, por menor que seja, nos ajuda a continuar este trabalho que acreditamos ser tão importante. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Nunca é tarde demais para um recomeço. Nunca é tarde demais para perdoar os outros e a nós mesmos. Nunca é tarde demais para transformar dor em propósito. Aos 68 anos, com um diagnóstico de câncer e um coração partido pela traição, eu poderia ter desistido. Em vez disso, escolhi renascer. E essa escolha fez toda a diferença. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por fazer parte desta comunidade que valoriza experiências reais e lições de vida. Espero encontrá-los novamente em nosso próximo vídeo do Vovó Lembrou, onde continuaremos compartilhando histórias que inspiram, transformam e curam.